Olá, eu sou Rafael Muniz e hoje quero te convidar para uma caminhada não por um lugar físico, mas por um território invisível que todos nós habitamos diariamente, o território do pensamento. A filosofia não começa em livros antigos nem em salas silenciosas de universidades. Ela começa em algo muito simples, uma pergunta. E talvez a mais poderosa de todas seja: por quê? Desde muito cedo, o ser humano demonstra esse impulso quase inquieto de entender o mundo. Uma criança pergunta por que o céu é azul, por que as coisas caem, por que as pessoas choram, e curiosamente, à medida que crescemos, deixamos de perguntar. A filosofia surge exatamente nesse ponto, quando alguém decide não aceitar o mundo como ele é, mas investigar o que está por trás dele. Mas o que é de fato a filosofia? Muitos pensam que é algo distante, complicado, reservado para intelectuais. Mas, na verdade, filosofar é algo profundamente humano. É refletir sobre a vida, sobre as escolhas, sobre o que significa existir. É olhar para o cotidiano e perceber que ele carrega perguntas que ainda não foram respondidas. Imagine por um momento que você está sozinho, em silêncio, pensando sobre a sua própria vida. Pensando nas decisões que tomou, nas coisas que acredita, nos valores que defende. Nesse momento você já está filosofando. A filosofia não exige um cenário especial, ela acontece dentro de você. Ao longo da história, diferentes pensadores tentaram responder às grandes questões da existência. Alguns acreditavam que a razão era o caminho para a verdade, outros que a experiência era o que realmente importava. Há aqueles que enxergavam o mundo como algo ordenado e lógico, enquanto outros viam caos, contradição e incerteza. E talvez o mais interessante seja perceber que não existe uma única resposta definitiva. A filosofia não é uma ciência exata. Ela não oferece respostas prontas, mas caminhos de reflexão. E isso pode ser desconfortável, porque pensar exige coragem. Pensar pode nos levar a questionar aquilo que sempre acreditamos. Existe uma frase muito conhecida que diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E isso nos provoca profundamente. Quantas vezes seguimos padrões, repetimos comportamentos, aceitamos ideias sem querer parar para refletir? A filosofia surge como um convite à consciência, um convite para sair do automático. E aqui entra um ponto essencial. Filosofar não é apenas pensar, mas pensar com profundidade. É ir além da superfície. É não se contentar com respostas rápidas. Vivemos em uma era de velocidade onde tudo precisa ser imediato. Mas a filosofia vai na contramão disso. Ela exige pausa, exige silêncio, exige tempo. Quando você começa a filosofar, algo curioso acontece. O mundo deixa de ser óbvio. Aquilo que antes parecia simples começa a ganhar novas camadas. Perguntas como: o que é verdade? O que é o bem? O que é a felicidade? Deixam de ser apenas palavras e passam a ser experiências vividas. E talvez uma das maiores contribuições da filosofia seja justamente essa, nos tornar mais conscientes, bem mais atentos, bem mais humanos. Porque quando você pensa sobre suas escolhas, você passa a viver de forma mais intencional. Quando você questiona suas crenças, você abre espaço para crescer. Mas também é importante dizer que a filosofia não é confortável o tempo todo. Muitas vezes ela nos confronta, nos tira da zona de segurança, nos faz perceber que não sabemos tanto quanto imaginávamos. E isso pode gerar inquietação, mas é uma inquietação necessária. Existe uma diferença enorme entre viver e simplesmente existir. E a filosofia nos ajuda a diminuir essa distância. Ela nos convida a viver com sentido, com propósito, com consciência. Talvez você esteja se perguntando: por onde começar? A resposta é bem simples. Comece perguntando. Pergunte sobre aquilo que te incomoda, sobre aquilo que você nunca parou para pensar. Pergunte sobre si mesmo, porque no final das contas a filosofia não está nos livros, ela está em você, nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, nas suas inquietações. E quanto mais você se permite pensar, mais você permite viver de verdade. Então fica aqui o convite: desacelere, observe, questione e, acima de tudo, pense, porque pensar pode ser o começo de tudo. Até o próximo episódio.